Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor, e abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 51. Quero que você repita primeiro duas frases comigo. Diga comigo: Deus procura pessoas sinceras de coração. Repita comigo: pessoas sinceras são poderosas. Repita mais uma vez isso comigo: pessoas sinceras são poderosas. Versículo 6 diz assim, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Vou ler outra tradução. Eis que amas, diga comigo, a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha, e por favor, não deixa teu espírito sair não, tá? Coloca o teu espírito aqui. Você precisa de vitórias, e vitórias que se estabeleça. E como nós temos falado nos últimos dias, a seriedade que nós damos, o peso que nós damos à palavra de Deus é o mesmo. Por favor, pode sentar os obreiros. É o mesmo, o crédito que nós damos à palavra de Deus é o crédito que nós estamos dando a Deus. E nós somos medidos por Deus por isso. Olha o que está escrito: sei que desejas a verdade no íntimo. A sinceridade. E a sinceridade no íntimo. E não é simplesmente aquela coisa que nós olhamos o superficial e achamos que alguém é uma boa pessoa. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos assim: essa pessoa tem um coração maravilhoso. Por quê? Com base em quê? Com base na religiosidade? Com base em religião? Aí nós estamos equivocados. Essa pessoa é sincera. E quando falamos sinceras, nós estamos falando de sinceridade, nós não estamos falando de sinceridade com simplesmente uma pessoa. Nós estamos falando daquela pessoa que ela é sincera de verdade, consigo mesma, com Deus e com as pessoas. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração ensinas a sabedoria. Repita o versículo 10 comigo, por favor. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Por favor, repita isso comigo: cria em mim um coração puro, ó Deus. Novamente, diga: cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Essa oração, ela tem que estar com você continuamente. Aonde quer que você esteja, essas palavras têm que te acompanhar. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Eu levanto pela manhã: Senhor, me dê um coração puro. Porque você sabe que enganoso é o coração, né? Sim ou não? Enganoso é o coração. Tem pessoas que ele vive sendo dirigido pelo coração, e enganoso é o coração. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, me dê um coração puro, me dê um coração sincero. Senhor, me dê um coração que te agrada. Meu Deus, me dê um coração que te agrada, porque tudo contribui para que o nosso coração venha desagradar a Deus. É verdade ou não é?
Situações no dia a dia acontecem para que o teu coração se contamine e você venha desagradar a Deus. Muitas vezes o diabo usa pessoas para contaminar o seu coração, para fazer com que você desagrade a Deus, e você não tem um coração sincero diante de Deus, ou limpo, reto diante de Deus. Pode acontecer de inúmeras formas, uma pessoa trazer uma informação que não é verdadeira, ou mesmo sendo verdadeira, não te acrescenta absolutamente nada, e ela vai contaminar o seu coração, vai sujar o seu coração aos olhos de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Por isso que o coração, a própria Bíblia diz que o coração, acima de todas as coisas que nós devemos guardar o coração. Você tem que vigiar nisso, porque muitas vezes o seu coração é bom aos teus olhos, mas aos olhos de Deus ele não é. Sabia disso? Muitas vezes você diz que você é uma pessoa boa, mas quando Deus olha lá no íntimo, o que Deus está enxergando? Deus está enxergando um coração que está cheio de mágoa, um coração vingativo, um coração que está contaminado com o pecado, com a mentira, não a verdade. E é isso que nós precisamos nos atentar. Porque lembra de um versículo que a Bíblia diz assim: não se engane. Não se engane. Porque a possibilidade da própria pessoa se enganar? Sim. A própria pessoa se engana. Ela mesma se engana. E isso é um problema que lá na frente vai repercutir. Por isso nós temos que ser pessoas. O que nós pedimos mais no dia a dia? Nós podemos levantar pela manhã e dizer assim: ô Senhor, me dê um dia abençoado, me dê um dia de vitória, abra portas, me ajuda a fechar grandes negócios, e etc, etc, né? Sim ou não? Ô Senhor, me dê um coração puro, me dê um coração que te agrada, porque se o seu coração for puro, e o seu coração agradar a Deus, você pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Pode prestar atenção, quando você ama uma pessoa, você tem o maior prazer de fazer as coisas por aquela pessoa. Se aquela pessoa está feliz, você está feliz. É verdade ou não é? Se aquela pessoa não está feliz, você não está feliz. Se aquela pessoa está passando por algum momento difícil, você também não está em paz. É verdade ou não é? Se nós, pois sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos ou a quem amamos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bênçãos a todos aqueles que lhe pedirem. Amém? Então, repita comigo novamente: cria em mim um coração puro. Diga comigo: renova dentro de mim um espírito estável. Vou ler numa outra tradução, mas vou voltar nessa tradução, tá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. O que seria um espírito estável? Hã? Não entendi. Equilibrado. Poderia, sincero. Constante. Contínuo. Não volúvel. Não inconstante.
Entendeu ou não? Porque a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus, não pode estar condicionado a momentos bons que nós estamos vivendo. Certo? Se eu amo a Deus, quando eu recebo uma bênção de Deus, eu digo assim: ai, mas como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo, que Jesus lindo, como as pessoas falam, né? É fácil. Deus está me abençoando, estou vivendo momentos maravilhosos. Ai, eu não largo desse Deus por nada eu deixo esse Deus. Aí de repente, eu não estou vivendo um momento tão bom, não está acontecendo aquilo que eu esperava que acontecesse. Ele já não está mais na mesma estabilidade que estava. O meu espírito não está mais na estabilidade, na retidão que ele estava. Não há mais aquele nível de comprometimento, aquele relacionamento. E esse é o problema que tem acompanhado a maior parte das pessoas. Um espírito volúvel, um espírito não estável. Porque nós estamos, a nossa vida, nós sabemos de uma coisa, eu e você não precisa nem de Bíblia e nem de ensinamento bíblico nenhum para saber que nós estamos simplesmente de passagem aqui. Estamos ou não estamos? Sim ou não? E o que nós estamos construindo aqui, acima de qualquer coisa, porque nós não falamos ser crente. Pode prestar atenção que o Ministério da Mudança de Vida não trabalha esses termos religiosos, ser crente. Crente é todo aquele que crê. O diabo também, só não obedece. Não é verdade? Sim ou não? Ele crê, estremece. A Bíblia diz que ele até estremece, mas não obedece. Assim tem muitas pessoas. Ele crê, ele até estremece, mas nunca obedece. E nós temos que desenvolver, não é simplesmente ser crente cristão, é ter um relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento de verdade com Deus, é se relacionar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, e a todo momento nós aprendemos a confiar em Deus, nos propósitos de Deus, nenhuma situação, eu não me sinto humilhado em nenhum tipo de situação. Sabia disso? Nenhum tipo de situação que acontece faz com que eu me sinta humilhado. Muitas vezes as pessoas estão enfrentando uma situação, não teve uma resposta no momento que gostaria de ter, não obteve um resultado no momento que gostaria de ter, então ele diz assim: eu estou sendo humilhado. Não estou sendo humilhado. Eu estou vivendo um momento do qual não tenho dúvida alguma que o resultado final dele será uma grande vitória que Deus está trabalhando para me dar. Isso é relacionamento com Deus. Nós não falamos a semana passada: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Se você está pedindo pão, um peixe, Ele vai te dar uma cobra, Ele vai te dar uma pedra, Ele vai te dar um escorpião? Sim ou não? Ele vai fazer aquilo que é melhor para você. E quando nós temos um relacionamento com Deus, não somos crentes, temos um relacionamento com Deus. Não somos evangélicos, temos um relacionamento com Deus. Então, Deus nos conhece e nós conhecemos a Deus. Isso é relacionamento. Deus nos conhece
e nós conhecemos a Deus. Amém? Porque nós não podemos ser aqueles que conhecem a Deus como conhecemos um personagem, um artista famoso, seja brasileiro ou internacional. Essa sinceridade é que faz com que Deus se agrade de nós e sejamos abençoados. Essa sinceridade que todos os dias, nós não estamos falando de ocultar, muitas vezes se fazer de santo, quando na verdade não somos, mas nós somos sinceros com Deus. Nós não estamos tentando esconder os nossos erros para debaixo do tapete, ocultar daquele que não podemos ocultar. É verdade ou não é? E também não estou conformado com os meus erros, porque eu sei que eles não estão agradando a Deus. E eu quero agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus. Porque eu sei que isso vai repercutir em bênção na minha vida lá na frente. Então, eu a todo tempo, eu levanto pela manhã, Senhor, me dê um coração sincero. Senhor, me dê um coração sincero. Você está na rua, Senhor, me dê um coração sincero, um coração que te agrada. Você está fazendo uma atividade física, está fazendo uma caminhada, Senhor, por favor, me dê um coração que te agrada. Não deixe meu coração pender para o lado que ele não deve pender. Me dê um coração que te agrada. Seja o que você estiver fazendo, você está buscando de Deus, orando, está em espírito buscando de Deus um coração que Deus se agrada. O que eu mais quero? Agradar a Deus. Porque se eu consigo agradar a Deus, isso vai repercutir, isso vai resultar em bênçãos na minha vida. Amém? Eu costumo dizer, sabe quem sabe que você é de Deus de verdade? De verdade? Quem é sincero consigo mesmo, você sabe. Porque você sabe quem você é no oculto. Você sabe. Você sabe quando ninguém está te vendo o que está no teu coração. E esses momentos que nos aprovam, nos reprovam. Quando ninguém está te vendo e só Deus está te vendo, quando você está no seu oculto, seja na sua casa, seja no seu quarto, seja no seu banheiro, seja na rua, seja aonde for, você sabe se você é de Deus. De verdade, de verdade. Nós sabemos. Por isso que o Senhor, inclusive na palavra da ceia, né, tem um versículo importantíssimo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e condenados com o mundo. Por isso que eu tenho que me julgar. Eu tenho que fazer continuamente esse julgamento, essa autoanálise, essa busca para ver se realmente eu tenho tido um coração sincero diante de Deus. Mesmo que eu cometa os meus erros, mesmo que eu cometa as minhas falhas, não aceito elas, não estou conformado com elas. Eu ponho o meu joelho no chão e eu falo tudo a Deus, exponho tudo a Deus que está acontecendo. Eu sei que isso não te agrada, eu sei que isso te entristece e eu não estou conformado. Eu quero, meu Deus, um coração, eu quero fazer o que te agrada. Porque quando nós pedimos perdão hoje a Deus e voltamos a fazer a mesma coisa amanhã, foi arrependimento? Foi? Como é que se chama isso? Remorso. Nós só tivemos remorso. E remorso pode fazer você chorar. A Bíblia fala de Esaú que buscou o arrependimento. Aliás, ainda que buscou com lágrimas, Deus não encontrou sinceridade no coração dele. Por quê? Porque na verdade era só um remorso, não era um arrependimento. Porque quando há o arrependimento, então o arrependimento sincero, genuíno, nós não voltamos a fazer a mesma coisa. Nós podemos ter remorso. O remorso, ele dói também, faz com que a pessoa chore, mas não é arrependimento. Arrependimento é mais profundo.
Arrependimento faz com que a pessoa tenha aversão àquilo, faz com que a pessoa mude aquela situação, porque verdadeiramente ela está arrependida. Amém? Vamos para o versículo, repita comigo: renova dentro de mim um espírito estável, reto. Minha mãe sempre dizia assim, né? Por isso que fala, viu, mãe? Pode falar. Minha mãe sempre falava assim: filho, você quer encontrar o Senhor? Não respondia nem que sim, nem que não. Ela fala: se você quer encontrar o Senhor, saiba que você só vai achá-lo no caminho da retidão. Só no caminho da retidão. Não procure fora da retidão, que você não vai achar o Senhor. Que nós estamos lendo agora. É verdade ou não é? Sim ou não? Então, muitas vezes não tem aquela situação que a pessoa diz assim: eu estou cansado de ser bom para os outros, eu só tomo. É verdade ou não é? Sim ou não? Se cansa não. Não se canse, por favor, não se canse. E a Bíblia diz isso: não se canse. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de ser bom. Não se canse de ser o melhor que você poderia ser. Não se canse. Eu estou cansado de ser bom, estou cansado de fazer. Não se canse. Você não pode se cansar. Isso é bênção para a tua vida. Estou cansado de ser bom para os outros, estou cansado de ser bom marido, estou cansado de ser boa esposa, estou cansado de ser um bom amigo, só estou apunhalado. Não se canse. Não se canse. Porque se alguém te decepcionar, se alguém te trair, quem perdeu foi ele, não foi você. É verdade ou não é? Sim ou não? Você fez tudo, você fez sua parte, você foi o melhor. Se alguém te trair, se alguém te apunhalar pelas costas, o problema é dele. Ele vai se dar mal, não você. Ele vai pagar um alto preço e não você. Porque você foi o melhor, você foi sincero, você foi honesto. Você não tem do que se arrepender. Está entendendo, gente? Amém? Você lutou. Você lutou. Isso é maravilhoso. A sua consciência está limpa, tranquila. O que o mundo nos ensina? Olho por olho, dente por dente. Fez, deu, tomou. Está certo isso? Eu vou me contaminar aos olhos de Deus? Eu vou me contaminar aos olhos de Deus? Não, Senhor, eu quero que o Senhor se agrade de mim. Eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Eu não quero, acima de entristecer quem quer que seja, eu não quero entristecer o Senhor. Isso é uma fé genuína. Isso é uma fé sincera. 17. Diz assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus, diga comigo, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Diz assim outra tradução: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós
nós sempre falamos dentro da igreja, nós só conseguimos agradar a Deus quando verdadeiramente nós fazemos sacrifícios para agradar a Deus. E muitas vezes nós fazemos um propósito tão forte como nós fizemos agora, 52 dias. Outras vezes as pessoas dizem assim: bispo, eu entrei numa campanha particular, eu fiz 21 dias de jejum de Daniel. Bispo, eu entrei num propósito particular e eu passei a levantar na madrugada e orar todos os dias pela madrugada, e etc, e tantos dias de jejum, e tantos dias de orações, e etc, etc. Tudo isso é importante? É importante. Tudo isso move o poder de Deus em nosso favor? Move. Mas será que esse é o verdadeiro sacrifício? Porque muitas vezes eu posso fazer isso, mas eu estou com o meu coração contaminado, eu estou com o meu coração revoltado, sujo, eu estou com o meu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, desejo de vingança. Deus quer que eu ofereça um sacrifício de perdão e eu não consigo oferecer esse sacrifício de perdão. Deus quer que eu ofereça um sacrifício, não só de liberar, mas como de pedir, e eu não consigo. Muitas vezes Deus quer que eu ceda em algo e o meu orgulho não deixa que eu ceda. E aí nós podemos entrar. E isso é um sacrifício, é espírito quebrantado. Sabe o que é um espírito quebrantado? A própria palavra talvez dispensa a explicação. Não é a pessoa que está arrebentada, moída, destruída. Não, é aquela pessoa que o espírito dela é um espírito sensível, flexível. Poxa vida, se é para me humilhar, não vou me humilhar. Que quem se humilha a Deus, e quem se exalta? E quem se exalta? Deus humilha. Vencer um sentimento, uma mágoa, uma barreira, que muitas vezes o meu orgulho não deixa com que eu ceda naquilo. Quem está entendendo, por favor? Sacrifício de espírito quebrantado, porque muitas vezes nós não temos muita dificuldade de fazer alguns outros sacrifícios, mas temos dificuldade de fazer um sacrifício como esse, de ceder no que eu preciso ceder, perdoar naquilo que eu preciso perdoar, pedir perdão naquilo que eu preciso pedir, muitas vezes ser bom, generoso, aquele que eu estou com vontade de dar uma paulada nele. Não é verdade? Sim ou não? Estou com vontade de dar uma porretada nele. Mas nós estamos falando aqui, esse que escreveu esse salmo, ele viveu isso. E foi extremamente honrado por Deus. Esse que nós estamos meditando hoje é aquele que está escrito que Deus se agradou do coração dele. E você viu quantas coisas? Oh, meu Deus, crie em mim um coração sincero. Oh, meu Deus, me dê um espírito
estável. Me dê um espírito estável. Porque a instabilidade do espírito faz com que a sua vida também fique assim, ó. A instabilidade do espírito. O espírito lá em cima, você lá em cima. O espírito lá embaixo, você descendo. O espírito começou a se levantar, você começa a subir. O espírito desceu, você começa a descer. Amém? E se nós não estivermos assim, pode ser que o espírito desça, uma hora ele não suba mais. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque aí não tem vontade, a gente não tem vontade de buscar, a gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de... XIX. Então te agradarás. Eu vou voltar no 17 só para concluir. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então te agradarás, 19, dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aí desse outro segundo sacrifício, primeiro aquele sacrifício, agora o segundo sacrifício. Para que o segundo seja aceito, o primeiro tem que ser feito. Entendeu ou não? Sim ou não? Entendeu ou não? Porque muitas vezes, é o que nós estamos falando, muitas vezes, de repente, se eu falar para algumas pessoas aqui, fazer uma oferta de fé, uma oferta ousada, não vai ser muito problema para muitos. Mas se de repente nós falarmos com aquilo que mexe com orgulho, com aquilo que mexe com o que está dentro dela estabelecido, espírito quebrantado, perdoar, pedir perdão, e assim por diante, sentimentos que estão aí dentro, mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, ser boa, a pessoa que você está com raiva dela, que é outra coisa que deve ser eliminada, sentimentos como esse, não deve estar dentro de você, que ele só te prejudica, só te faz mal, é lixo. Amém? É lixo, não presta. Então, crie em mim, ó Senhor, um coração sincero. Faça essa reflexão todos os dias. Faça essa reflexão todo dia. A minha esposa vive comigo. Você acha que a minha esposa me conhece 100%? Você acha que eu conheço ela 100%? Não. Eu a não conheço 100% e nem ela me conhece 100%. Tem sentimentos que são meus e tem sentimentos que são 100% delas. Tem coisas que certamente ela não vai falar e certamente eu também não vou falar. Mas Deus conhece. Por isso que eu tenho que ser sincero com Ele. Por isso que eu tenho que andar nesse espírito. Crie em mim, Senhor, um coração sincero. Me dê um espírito reto, estável. Me dê um espírito estável, Senhor. Todos os dias, lembra de um versículo que nós falamos agora semana passada? Que quando a pessoa não se importa com a vontade de Deus, Deus a entrega aos seus próprios sentimentos, para fazer coisas que não convêm. Lembra disso ou não? Se eu não me importo, se eu estou mais preocupado com a minha vontade, se é mais ou menos assim, eu viro e digo assim, eu não quero saber o que Deus pensa ou o que Deus não pensa, eu quero fazer isso, eu vou fazer, pronto e acabou. Perfeito, pode fazer. Deus vai te entregar aos seus próprios sentimentos, você vai fazer o que não convém, e isso vai te trazer, posteriormente, muita angústia, muita dor, muito sofrimento. Por isso que nós temos que falar, Senhor, não me entregue aos meus próprios sentimentos.
Não me entregue aos meus próprios sentimentos. Eu quero, ó meu Deus, eu quero que o meu coração seja um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que te agrada, que o meu espírito seja um espírito estável, acima de qualquer coisa de agradar a mim mesmo, eu quero agradar ao Senhor. Amém, pessoal? Isso nos poupa de sofrimento. Isso nos poupa de dor. Por isso, todos os dias, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina você. Examina o seu interior. Não permita que o mundo, ou que as pessoas que te cerquem, te contaminem. Não permita isso. Não permita que o sistema faça que você seja mais um. Não permita. Eu sempre faço faz tempo que eu não faço, então vou fazer agora. Por favor, meus obreiros, apaga as luzes da igreja. Todas. Aos olhos de Deus, o mundo é assim. A Bíblia não diz que o mundo jaz do maligno? Sim ou não? A Bíblia diz que o mundo é trevas. E sabe como nós somos identificados por Deus? Acenda o altar, por favor. Só o altar. Só o altar. Assim. Como pontos de luz. Entendeu ou não? Sim ou não? Nós somos vistos, a Bíblia diz que nós somos como astros em meio às trevas. Por favor, apague. Tem como apagar mais aqui? Esse é o mínimo? Então acenda só algumas de volta. Aí, deixa assim. De repente, dentro da proporção, talvez aos olhos de Deus seja até menos do que isso. Poucos astros brilhando. E a Bíblia diz que quem está em trevas não sabe para onde ir. Não enxerga. Não vê. Se eu apagar as luzes aqui e sair andando, ou mandar que vocês, se eu deixar tudo um breu e mandar que vocês se levantem, vocês vão se levantar e vão caminhar, mas com dificuldade, tateando, tentando achar o espaço para não trombar na cadeira ou não trombar um no outro. Quando a gente está em trevas, é assim que nós vivemos. Não sabemos, caminhamos com dificuldade, não sabemos para onde ir, não sabemos como caminhar, não sabemos a direção, não sabemos o que fazer. E o que nós estamos falando hoje desse coração sincero, de orar nesse sentido, porque isso aqui nada mais é do que, lembre-se que até para orar nós precisamos orar. Lembre-se disso. Até para orar precisamos orar. Crie em mim um coração sincero, Senhor. Crie em mim, porque pessoas sinceras são poderosas, pessoas falsas são fracassadas. Vou repetir. Pessoas sinceras são poderosas, pessoas falsas são fracassadas. Pessoas sinceras, elas são preparadas por Deus para coisas maravilhosas. Pessoas falsas, pessoas que não são sinceras, que não são sinceras com Deus, que não são sinceras com o próximo, que não são sinceras com as pessoas que estão
próximo a você não podem ser abençoadas com coisas grandes. Não tem um futuro certo. E isso nós estamos falando não só de vida terrena, mas nós estamos falando de salvação. Por isso, grave uma coisa: quando Deus olha para a terra, Deus vê isso aqui, ó. Opa, ali está um astro, ali está um ponto de luz. E quando nós somos luz, brilha em meio às trevas. Ninguém pode esconder aquele que está na luz. Ninguém pode ofuscar. A luz dissipa as trevas. Amém? Coloca isso no teu espírito. Pode acender as luzes. Porque senão, nós vamos fazer igual geralmente acontece no mundo aí fora. Todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo está fazendo, todo mundo não sei o quê, todo mundo, e nós somos iguais a todo mundo. Homem segundo o coração de Deus. Aqui está, porque, aliás, uma das coisas, alguns dos pontos que fez com que Deus se agradasse tanto dessa pessoa. E essas orações foram feitas por ele. Será que valeu a pena? Sim ou não? Nós estamos falando de Davi, do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que falhou, que pecou, que teve os seus deslizes, mas que era forte, corajoso, sincero, para reconhecer todos eles e falar, confessar diante de Deus. E mais, ele é o autor daquele versículo tão forte que diz: retires qualquer coisa de mim, mas não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Amém? Fique em pé, por favor.